Olá, futuros programadores JavaScript e programadores de interface também. Como vocês sabem, é pré-requisito para a realização desse curso conhecer XHTML, CSS e aqui vocês aprenderão JavaScript. Essas são as três tecnologias utilizadas no desenvolvimento web. E a W3C, que é o organismo que padroniza o desenvolvimento web com essas três tecnologias e outras, preconiza o seguinte: no desenvolvimento web, nós devemos ter cada uma dessas tecnologias construídas em arquivos separados. Isso acaba facilitando muito a manutenção do seu site, deixa ele muito mais organizado, né? E acaba aumentando, inclusive, a performance das suas páginas. Para vocês que fizeram o curso de CSS, já viram como separar o CSS do seu arquivo HTML. O ideal é que dentro dos nossos arquivos HTML, nós não tenhamos nenhuma, pelo menos nas tags dentro do body, nós não tenhamos nenhuma chamada aos CSS. O mesmo vale para os seus JavaScripts. Então, vamos voltar aqui na aula anterior. Eu vou criar aqui um arquivo novo para esta aula, porque eu vou separar tanto a parte aqui do CSS como a parte de JavaScript em arquivos separados. Percebam aqui que nessa aula anterior, tanto o CSS, o HTML como o JavaScript, tudo está tudo está junto aqui, no mesmo arquivo. Na medida que a nossa página aumentar de complexidade, né, pode ficar muito difícil manter ela com esses três arquivos juntos. Então, vamos começar criando o arquivo desta aula para a gente fazer as devidas separações aqui de camadas. E vamos editar esse arquivo aqui da aula 5. Então, o primeiro passo, pessoal, vai ser criar o nosso CSS. Então, eu vou copiar esse arquivo, esse conteúdo aqui, e vamos criar aqui um diretório chamado CSS, aonde eu vou criar o arquivo de estilo para essa página. Nosso arquivo de estilo vai se chamar aqui aula5.css. E vamos abrir para edição esse arquivo. Eu vou colocar nesse arquivo esse conteúdo do estilo CSS que nós tínhamos. Está aqui. E vou agora chamar, no lugar desse CSS, eu vou chamar um link para aquele arquivo. Então, vamos colocar aqui um link para aula5.css, dentro do diretório CSS. Vamos agora criar um outro arquivo para armazenar o nosso JavaScript. Vou criar um outro diretório e vou colocar aqui JS. E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado aula5.js. Quando eu estiver criando um arquivo de JavaScript separado, sempre vamos colocar aqui uma extensão .js. Vamos editar esse arquivo e eu vou colar ali nesse arquivo esse conteúdo JavaScript. Agora vai ficar muito mais fácil de manter tanto o nosso CSS como o nosso arquivo JavaScript. E aqui, no nosso HTML, eu vou simplesmente chamar aqui
usando aqui o atributo src, nós podemos informar ali aonde está o arquivo, aula5.js. Então, o que nós podemos ver aqui? Existem 3 formas de adicionar um JavaScript nas suas páginas XHTML. Então, vamos olhar aqui o exemplo anterior. Nós temos a possibilidade de colocar o script direto dentro da tag, usando ali os nossos manipuladores de evento. Então, eu poderia, por exemplo, aqui, colocar direto uma chamada, um método aqui, alert, oi. E vamos ver aqui o resultado. Essa forma de adicionar o script no HTML é chamada aqui de inline, porque estamos colocando dentro da tag HTML diretamente. Tá? Nós temos o estilo incorporado, né? Como nós tínhamos adotado aqui, onde nós utilizamos a tag script para colocar dentro do documento HTML o nosso script, e aí nós podemos chamar esse script dentro do nosso HTML. Então, essa outra forma de utilizar o JavaScript é chamada aqui de incorporado, porque está incorporado ao documento. E existe essa terceira forma de utilizar o JavaScript, que é o modelo externo, ou seja, a gente tem um arquivo externo que eu linko ele ao meu documento HTML. É desta forma que nós devemos estar utilizando os nossos arquivos de estilo, CSS, e os nossos arquivos de ação, que vão trazer uma interatividade para as páginas, que são os arquivos JavaScript. Arquivos HTML profissionais trabalham com as suas folhas de estilo e com os arquivos JavaScript desta forma. Um outro ponto importante é a questão dos comentários. Percebam que tudo isso que nós estamos aprendendo nesta aula diz respeito à organização do nosso código. Então, dentro aqui do nosso arquivo JavaScript, nós vimos aqui alguns comentários. Esses aqui são comentários de uma única linha. Mas eu poderia ter, e eu devo ter, inclusive, quando nós estivermos construindo um arquivo de JavaScript separado, é muito importante colocarmos aqui um comentário sobre esse JavaScript, né? O propósito desse JavaScript. Esses comentários podem ter várias linhas, um comentário de cabeçalho de JavaScript, né? Nesse caso, nós vamos utilizar o comentário começando com barra asterisco e terminando com barra asterisco. Dessa forma, eu posso colocar aqui várias linhas de comentário. Por exemplo, aqui eu poderia colocar que essa aqui é a função ligar, colocar aqui o autor, e colocar aqui uma breve descrição. Apresenta o nome do usuário e liga a lâmpada. Vamos aproveitar, inclusive, essa aula agora para melhorar um pouquinho esse script, que, como vocês podem ver, ficou muito mais fácil de manter, né? Agora a gente não tem mais aquela mistura de código HTML com CSS, com JavaScript. E aqui eu quero, nessa variável nome, aproveitar ela para trazer um nome que vai ser informado pelo internauta. E para isso, eu vou utilizar outro método do nosso objeto window, que é o método prompt. Aqui eu informo, né, o texto que eu gostaria de apresentar para o internauta, qual o seu nome, como vocês já viram,
quando eu estiver chamando uma propriedade ou uma função do meu objeto raiz, que é o objeto window, eu poderia suprimir esse nome aqui, o window, da minha chamada. Poderia deixar simplesmente assim. E vamos colocar aqui no alerta: prazer em conhecer você, e vamos juntar isso com o nome que nós vamos receber aqui através desse prompt. Vamos ver aqui o resultado agora. Vou abrir aqui o nosso arquivo da aula 5 e vamos clicar sobre a imagem. Aqui está sendo apresentado o prompt de comando, que nós chamamos com esse método do objeto window. Vou colocar aqui o meu nome. Vou clicar em OK. E ele vai apresentar para a gente em seguida o alerta com a seguinte mensagem: prazer em conhecer você, Ricardo Lopes Costa. E, finalmente, ele vai ligar a lâmpada. Percebam que o nosso código agora está muito mais legível, muito mais fácil de dar manutenção, tanto o JavaScript, como o CSS, como o nosso HTML. Outra coisa importante, aqui no w3schools.com, vocês têm uma série de referências que vão ajudar muito a quem estiver estudando tanto HTML, como CSS, como JavaScript. Aqui em JavaScript, vocês vão encontrar todas as referências àqueles métodos do objeto window, né, as funções, as propriedades do objeto window, do objeto document. Vocês vão ver aqui sobre essas questões que nós já estudamos e outras que ainda vamos estudar no decorrer desse curso. Por exemplo, as variáveis aqui, né? Vocês podem acessar diretamente aqui, ó, em JavaScript Objects. Vocês vão encontrar aqueles objetos que nós já vimos, o objeto window e o objeto document também. Então, temos aqui o objeto document, né? Temos o window aqui. Então, é isso, pessoal. Mantenham o código de vocês organizado para facilitar a manutenção de vocês e contribuir ainda para a acessibilidade do site de vocês. Claro que nós vamos ter uma aula específica para tratar sobre acessibilidade, mas essa questão da organização do nosso código é uma das diretrizes que nós vamos encontrar para transformar o nosso código em um código acessível. Até a próxima aula, pessoal!